Boas pessoal, hoje trago aqui mais uma review de uma placa gráfica a Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle. Esta é a placa com menos performance da AMD desta nova geração e é uma placa que tem 1792 Stream Processors com um boost clock de 2491 MHz, 8 GB de memória GDDR6 a funcionar a 14 GHz, com um bus de 128 bits que dá uma largura de banda de 224 GB por segundo. O interface de ligação desta placa gráfica é PCI Express 4, mas só 8 vezes e não 16 como uma placa gráfica normal, e a fonte recomendada é de 500 watts. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal. O canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Vamos então aqui ao unboxing. Temos esta caixa de cartão exterior, onde vem uma outra caixa de cartão com o logotipo da Gigabyte aqui por cima, que é o tipo de embalagem padrão aqui da Gigabyte, e todas as placas que eu comprei vêm assim. Depois temos logo aqui por cima um Quick Guide com algumas informações de instalação de placa gráfica, e depois por baixo temos aqui a placa gráfica dentro de uma embalagem anti-estática. Na caixa não vem mais nada, vamos ver aqui de baixo, não traz rigorosamente mais nada. Isto é uma placa de entrada de gama e por isso só traz mesmo a placa sem qualquer extra. Depois daqui a placa gráfica é uma placa gráfica com uma construção toda em plástico, aqui com 3 ventoinhas em plástico mate e aqui com uma zona onde tem o logo em plástico brilhante. A nível de ligações só vamos ter aqui uma ligação power de 8 pinos, não temos mais nenhuma, mas também para o consumo que esta placa gráfica tem não é preciso mais nada. E temos aqui uma backplate em plástico com o logotipo da Eagle e da Gigabyte com perfuração para passagem de ar. Na parte da frente também é em plástico. Isto é mesmo uma placa toda construída em plástico. Vamos aqui tirar este plástico protetor. E aqui temos esta parte mais brilhante, e aqui nas ventoinhas temos o logotipo da marca da Gigabyte. A nível de ligações nós vamos ter duas ligações HDMI 2.1 e duas ligações DisplayPort 1.4. É um arranjo que não é o tradicional, mas poderá dar jeito para quem quiser ligar mais de um monitor ou televisão HDMI. Em relação às medições, nós vamos ter aqui uma placa que mede 28.2 cm de comprimento por 11.3 de altura. É uma placa que não é muito grande, apesar de ser uma placa com 3 ventoinhas, é uma placa que é relativamente pequena, e depois temos aqui 4.1 cm de largura. As ventoinhas são todas de 80 mm, aqui a do meio também e a última também, são todas de 80 mm, e a do meio gira em sentido contrário à das outras para proporcionar um melhor fluxo de ar. A nível de peso nós vamos ter aqui mais ou menos 650 gramas, o que é um peso relativamente baixo para este tipo de placa gráficas e o que antevê um cooler com pouca superfície de arrefecimento. E antes de passarmos aos testes e ao sistema de testes, eu decidi mostrar-vos primeiro a temperatura e as frequências que esta placa gráfica atinge, uma vez que eu tenho aqui acesso a uma caixa mini TX, e até vamos começar por essa, que é a NZXT-H1, onde eu coloquei esta placa, e há aqui uma pequena diferença, e tenho muita gente que me tem perguntado qual é a temperatura que as placas atingem nos meus testes, o que pode ser diferente do que estas placas vão atingir nas vossas caixas, porque isto depende muito do vosso airflow e se a caixa tem bom airflow ou não. Então aqui na NZXT-H1 nós vamos ter aqui, para uma utilização de 100% sempre, vamos ter uma velocidade de clock de 2644 e aqui não há grande alteração, com um consumo muito perto dos 100 watts, e aqui na temperatura vamos ter uma temperatura de 73 graus, temperatura máxima mais ou menos, o que é uma temperatura alta para esta gráfica, e temos aqui 84 graus mais ou menos de temperatura de junção, e o cooler a nível de
ventilação, estava mais ou menos as ventoinhas a rodar a 1930. E aqui, como termo de comparação em relação a todas as outras minhas placas gráficas, estas são as temperaturas a que esta placa gráfica estava na caixa onde testei todas as outras. A nível de velocidade de clock temos mais ou menos a mesma velocidade, 2644, não houve alteração. O consumo de energia também vai rondar os 100 watts, isto é o normal. E depois aqui a nível de pico de temperatura temos aqui 66 graus na temperatura edge e depois na temperatura de junção vamos ter aqui mais ou menos 78 de temperatura máxima. E a nível de velocidade das ventoinhas temos aqui 1776, que é um pouco abaixo da velocidade da ventoinha que tínhamos na outra caixa. Se vocês quiserem comparar com todas as outras placas gráficas que eu já testei, esta aqui vai ser a temperatura que interessa, que é os 66 graus de temperatura edge e 78 de temperatura de junção. Agora aqui em relação ao sistema de testes, para os benchmarks já é o sistema do costume, é uma motherboard Asus ROG Strix X570E com processador AMD Ryzen 7 5800X, com 32 GB de memória RAM a funcionar a 3800 e um cooler da Asus, o Asus ROG Ryojin 240. Vamos lá então aqui aos testes e no final eu vou dar a minha opinião.
E aqui dos testes que realizei com esta placa gráfica e comparando com as últimas placas gráficas que testei, com jogos um pouco mais recentes do que os outros que eu tenho nas outras placas anteriores, eu queria ver se atualizava aqui estes benchmarks e por isso é que não fui fazer a comparação com os jogos anteriores. Temos aqui uma placa gráfica que de todas as que eu testei recentemente, esta é a mais fraca, é a que tem menos desempenho. Supostamente havia de ser a mais barata. Destas placas aqui que eu testei, a Asus Strix RTX 3060 ou a RX 6600 XT, têm um preço muito parecido com esta RX 6600 normal, mas tanto uma como outra têm muito mais desempenho que a RX 6600. É uma placa que vocês não vão ter problema a correr jogos a 1080p, embora se quiserem jogar jogos com Ray Tracing, esta placa não vai chegar, mas também não chega a esta, como também não chega a RX 6600 XT. A RTX 3060 chega devido ao DLSS, porque normalmente nos jogos em que o há, compensa um bocadinho. Ela tem alguns jogos em que está próxima da RTX 3060, tem outros em que está muito abaixo, mas o desempenho desta placa gráfica situa-se mais ou menos abaixo uns 10% da RX 6600 XT. É uma placa que em relação à geração anterior tem um desempenho muito próximo de uma RX 5600 XT, que na altura rondava aos 300 euros, e por aqui já se vê o salto de preço que demos com esta geração e com o grande problema que existe neste momento no mercado de placas gráficas. A nível de preço, na minha opinião, esta placa gráfica, e mesmo tendo em conta o mercado em que estamos, devia rondar os 500 euros. Quando o mercado estabilizar, é placa que tem que estar abaixo dos 300 euros ou muito próxima de 300 euros devido ao desempenho que ela tem. O cooler para esta placa gráfica é suficiente. Se tiverem uma caixa com bom airflow, têm temperaturas perfeitamente aceitáveis, mas eu tenho algumas dúvidas se este cooler chega para as gamas superiores e eu espero que a Gigabyte faça alguma atualização aqui nas gamas superiores, porque senão vão ter temperaturas e ruído muito altos. Nesta placa em si chega perfeitamente, é um cooler adequado para termos um bom desempenho sem termos muito ruído. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento é só colocarem aí nos comentários que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos, e gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.